Primeiramente, eu vou agradecer ao convite, né, da organização para participar, né? Então, muita honra e gratificação que eu estou aqui, né? Agradeço publicamente ao Conésio pelo convite, agradeço aos meus companheiros de mesa pela fala, e vou agora dar continuidade à mesa, falar um pouquinho sobre as transformações que a gente pode vislumbrar no campo esportivo a partir da inserção e a participação de pessoas trans no meio esportivo. Mais especificamente, eu vou tratar do caso da Tiffany, que imagino que todos aqui devam saber, é atleta de vôlei profissional da equipe do Vôlei Bauru, foi campeã paulista agora, na segunda-feira, e infelizmente já temos aí novos comentários acerca da performance dela, justamente trazendo esses pontos que foram discutidos aqui, né, questionando se ela realmente desequilibrou o time ou questionando a sua legitimidade de participação nas quadras do naipe feminino, né? Então vamos trazer essa problemática para o debate. Primeiramente, a gente vai só contextualizar um pouco o universo do gênero e do esporte, tá? Como já foi adiantado aqui na fala da Juliana, a questão do esporte, desde os princípios da sua criação, né, já é um fenômeno generificador, né, marcado pelas diferenças de gênero. Então, no início, só os homens praticavam, né, apenas modalidades para homens, as mulheres muitas das vezes não tinham espaço. Quando tinham, eram modalidades restritas, né, as modalidades mais que tinham contato físico, às vezes era proibida a participação. Então, o primeiro momento a gente já consegue perceber que o esporte por si só já era um espaço desigual entre os sexos cisgêneros, né, do sexo biológico anatômico. E posteriormente, né, a gente percebe que as entidades que regulamentavam a prática esportiva, e a principal delas, que é o Comitê Olímpico Internacional, veio ao longo dos anos desenvolvendo uma série de diretrizes para tentar fazer com que esse espaço fosse de fato um espaço de competição justa, né? E fez isso através da divisão entre os gêneros, principalmente, que era a maneira mais fácil de você fazer essa categorização: os atletas masculinos e os atletas femininos, né? A primeira forma de se fazer isso começou ali em meados de 1960, né, através da observação da genitália dos atletas e das atletas. Então, principalmente as mulheres, elas eram avaliadas por uma banca de médicos e eles que atestavam se elas realmente poderiam participar no naipe feminino da modalidade. Posteriormente, ali em 1968, passaram a ser testes de cromossomo, né, o par XX e XY, para de fato comprovar se aquela mulher poderia competir no naipe feminino. A gente teve alguns exemplos, né, um dos casos foi a holandesa Iva. Ela foi inclusive impedida de competir na década de 70 por conta de apresentar o cromossomo XXY, mas ainda assim era declarada mulher. E ela até falou posteriormente, depois da competição, né, que ela chegou a ser mãe, e ela falou que um dos privilégios dela foi ter sido considerado homem e ainda assim conseguido ter dado à luz. E aí, posteriormente a todos esses eventos, o COI reviu as suas diretrizes e passou a adotar novas medidas para não distinguir dessa maneira, né? Porque de certa forma acabou não foi restritivo, foi impositivo, excluiu principalmente essa atleta que de fato não tinha por que não ter sido aceita ali naquela participação. E aí, como já foi também falado pela Juliana, a questão da cis-heteronormatividade muito presente nesse campo esportivo. Então a gente vê o quê? O esporte, por ser esse espaço já é generificado e generifica todos os seus participantes, obriga que as pessoas se coloquem arbitrariamente em uma dessas categorias. Ou você compete pelo masculino, ou você compete pelo feminino. Fora isso, você não tem como competir. E aí, se tem uma pessoa trans querendo competir, muitas das vezes, como é que vai ser essa inserção? Porque se algumas federações não aceitam a participação, alegando que existem disparidades fisiológicas, ou então não reconhecem a lógica não cis-heteronormativa, como é que vai ser a participação desses atletas? Como que vai ser a inserção? Não vai atuar, não vai ter espaço no campo esportivo para essas pessoas. Então fica essa grande problemática, né? Como lidar com isso?
Então, a partir desse grande problema, o Comitê Olímpico Internacional, ele vem, ao longo dos anos, realizando essa série de intervenções para tentar, de fato, contemplar todos os públicos. No ano de 2003, foi realizado o Consenso de Estocolmo, onde 7 profissionais da área de fisiologia e treinamento se reuniram e realizaram uma espécie de carta de recomendações para que legitimavam a participação de pessoas trans no esporte de alto rendimento. Esse consenso, ele vinha com 2 diretrizes principais. A primeira delas era a cirurgia de redesignação obrigatória. Então, o atleta trans ou a atleta trans tinha que passar pela redesignação sexual, que incluía inclusive a gonadectomia, né, que é a retirada das gônadas sexuais. E a segunda diretriz era o reconhecimento legal do país de origem, ou seja, tinha que ter toda a questão da documentação já atualizada para o gênero oposto, o que muitas vezes era difícil, porque a gente sabe que de país para país, de legislação para legislação, acaba sendo muito dificultoso ter esse processo de troca da documentação, né? E claro, tinha uma outra diretriz que era: todas essas obrigações deveriam estar cumpridas no mínimo 2 anos antes do atleta ou da atleta competir. A partir daí começaram a se intensificar a realização das pesquisas científicas sobre as questões fisiológicas de pessoas trans, a questão do rendimento, a questão da força, da potência, da resistência, para justamente se aprofundar nesse conteúdo que estava surgindo aí em cenário internacional. Alguns exemplos que a gente tem durante o período histórico de pessoas trans são a golfista Miane Berger, a tenista Renée Richards, uma norte-americana que foi a primeira atleta trans a transitar entre as modalidades, entre os naipes, né, do masculino para o feminino, embora ainda houve muita relutância, né. Ela começou o processo de transição dela em 75, fez a cirurgia de redesignação e foi competir em 77, mas ainda com muita relutância, principalmente da mídia e dos outros torcedores e do meio esportivo como um todo, que ainda tratava como homem. A ciclista Michelle Dumarski, a lutadora de MMA Fallon Fox, que a Juliana também já falou brilhantemente aqui, o triatleta Chris Moser, que foi o primeiro atleta trans a compor a equipe, representar a equipe norte-americana dos Estados Unidos internacionalmente. Então, nesse cenário, a gente já percebe que teve uma crescente na participação de pessoas trans, justamente a partir do Consenso de Estocolmo. Só que, como já foi levantado, a gente tem esses pequenos problemas, né, de que é muito difícil você ter o documento aceito pelo país de origem, você ter a necessidade de ter que fazer a cirurgia de redesignação, porque nem toda pessoa trans quer fazer a cirurgia de redesignação. Então, era mais uma imposição muito violenta, vamos assim classificar, que de certa forma acabava dificultando o espaço, né? Porque de que adianta você ter o espaço permitido se a pessoa precisa se submeter a uma série de procedimentos que ela não concorda, né? Que inclusive não vão prejudicar na prática esportiva, que era o que o COI estava pedindo. A partir de 2015, né, com os estudos da Joanna Harper, que é também uma doutora, ela foi atleta de corrida de longa duração, longa distância, pesquisadora. Ela se aprofunda nos estudos sobre pessoas trans e esporte, nas consequências que a hormonização acarreta ao corpo da pessoa. Né? Então, neste panorama, o COI realiza uma nova reunião com 20 especialistas, dentre eles Harper, e inicia um novo processo de uma nova carta olímpica para a participação de pessoas trans nas modalidades internacionais. Desta maneira, foram indicados as seguintes pontuações: os atletas trans homens não têm restrição, podem participar livremente, e para as atletas trans mulheres existem 2 obrigatoriedades. A primeira delas é ter uma identidade feminina há no mínimo 4 anos, sendo que não é mais necessário você comprovar via documentação civil, né, o gênero feminino, basta você ter a sua identidade pessoal há no mínimo 4 anos, e o nível de testosterona abaixo de 10 nanomol por litro de sangue, né? No mínimo 12 meses antes da competição e durante toda a competição.
Sendo que, se for comprovado que esse nível está acima dos 10 nanomol, a atleta é suspensa por 1 ano e só pode voltar a participar das competições depois de 1 ano, quando comprovar que já está com as taxas dentro desse limite estabelecido. Dentro desse panorama todo, a gente vai entrar agora falando sobre o caso da Tiffany Abreu. Como já falei, é a jogadora de vôlei aqui da equipe do Vôlei Bauru, é a primeira atleta brasileira trans a atuar entre as mulheres, a receber autorização da Federação Internacional para atuar entre as mulheres. E então vou contar um pouquinho da trajetória pessoal dela, tá? Para trazer esses dados que eu vou trazer para vocês, foi realizada uma entrevista com ela, e também utilizamos algumas reportagens para colher dados, reportagens que foram transmitidas tanto na mídia televisiva quanto por meio da internet, e os casos que foram se despontando daí, comentários, interpretações, a questão de como a sociedade está vendo a inserção e a participação da Tiffany como um todo. Bom, de modo geral, a gente pode dividir a história dela, como ela se apresentou para a gente, em 5 grandes blocos. São eles: o primeiro, relações pessoais e familiares, onde ela vai contar como foi o processo de identificação dela desde pequena, o processo de transição dela, como é que foi a relação com a família, como é que foi a realização, o tratamento com os clubes, com os membros da comunidade. Então ela vai contar um pouquinho mais da questão pessoal dela, que motivou inclusive ela a optar pela transição de gênero. O segundo, que é o percurso esportivo, vai falar sobre as práticas físicas que ela praticava desde que ela era criança até o alto profissionalismo, que é onde ela está hoje. A terceira categoria foi classificada como homotransfobia. São os aspectos ditos fóbicos que ela teve que sofrer ao longo da vida dela, antes dela ter o nome Tiffany, antes dela ser reconhecida como Tiffany, e aí depois também, quando ela já passou a ser uma mulher trans. O outro aspecto refere-se ao vestiário, a maneira como ela interpreta o espaço do vestiário e como que ela pode usufruir desse espaço nas mesmas condições ou em outras que os mesmos atletas e que as mesmas atletas durante a carreira esportiva dela. E o último, que refere-se ao retorno e à performance dela aqui no Brasil, e inclusive a repercussão que o caso dela tem ganhado aqui nas terras brasileiras. Bom, então o primeiro bloco deles, ela vai falar sobre a identificação, a maneira como ela se reconhece, como ela se vê. Ela disse pra gente que ela se reconhece como uma mulher transexual, que desde pequena ela sempre se via num corpo diferente do que ela tinha biologicamente, anatomicamente falando. Embora ela se identificasse de uma maneira diferente, ela adotou primeiro uma identidade homossexual, porque era o que na época ela vislumbrava para ela, mas sempre nessa perspectiva de que ela estava num corpo errado, que ela não se reconhecia nesse corpo, que inclusive chegou a causar muito sofrimento pessoal para ela. E ela tinha muito receio de, primeiramente, contar para a família que era homossexual. Mas quando ela contou, de fato, a família apoiou, não teve nenhuma repressão de início, a família de fato abraçou a causa da Tiffany, e posteriormente os laços familiares chegaram inclusive a melhorar, mas ainda assim sempre tinha alguma coisa faltando, ela não se sentia completa ainda, justamente por não se identificar como homem. Um dos fatores principais que culminou na decisão dela de transição de gênero foi o estilo de vida social, que o grande desejo dela era ter um relacionamento afetivo amoroso, mas que pela condição de homossexual ela não conseguia ter, porque ela sempre se apaixonava por homens heterossexuais e não era correspondida, porque os homens não a viam como mulher. Então esse também foi um fator muito grande que pesou na decisão pessoal dela de se entender, de se ver como mulher. Esse processo de transição, quando ela começa a transitar de gênero, ocorreu quando ela estava jogando vôlei na Europa. Ela começou a carreira dela aqui até 2010 e posteriormente foi para a Europa. E aí foi lá na Europa que ela começou de fato a fazer todos os procedimentos, inclusive estéticos e reposição hormonal, para
de fato, realizar a sua transição de gênero. Claro que esse processo foi cheio de receios, não só aqui no Brasil, como lá na Europa também, né? Receios tanto pessoais, porque ela não sabia como o corpo dela poderia reagir a tudo isso, e os receios sociais. Aqui no Brasil, por conta do que já foi falado, o país que mais mata pessoas, não só trans, como LGBT no mundo, e lá na Europa, justamente porque ela estava sozinha, longe da família, então esse estado de vulnerabilidade e precariedade que ela se encontrava, né? Bom, e aí, juntamente com esse processo todo, tem o percurso esportivo dela. Ela também fala que desde pequena foi sempre muito praticante de todas as atividades que eram propostas na educação física escolar, sempre jogou todas as atividades que ela disse que ela gostava, ela estava participando, não tinha diferença se a atividade era considerada para menino ou para menina, o que por si só já é um absurdo ter essa divisão. Mas ela nunca se importou com isso, ela estava sempre acompanhada, principalmente da irmã que estudou no mesmo colégio que ela, então ela sempre ia para todo lado, brincando, desde criança bem pequena, então construiu o repertório motor dela em cima de todas as atividades que estavam sendo propostas para ela. Ela só foi conhecer o voleibol com 17 anos, que inclusive é muito tarde se a gente for pensar em termos de alto rendimento, né? Em termos de iniciação esportiva, deveria ser, né, a gente sabe como é que quanto antes melhor, né? Claro que não uma especialização precoce, mas estar no meio quanto antes favorece. E por conta da altura dela, tem 1,92 m, ela jogava primeiro futebol e posteriormente ela foi para o vôlei com 17 anos. Muito disso por conta da homofobia que ela estava enfrentando no futebol. No vôlei ela foi acolhida e passou a jogar o vôlei, então, caráter amador, e aí foi passando por clubes, né, clubes regionais, aí começou a jogar foi evoluindo o nível técnico, e aí passou a representar equipes e clubes profissionais, chegou a disputar a Superliga Brasileira, e posteriormente foi para a Europa atuar nas equipes europeias, voltando posteriormente em 2017 aqui para o Brasil. Onde ela alcançou lá na Europa, de fato, a profissionalização, tornando-se uma atleta profissional e agora voltando aqui, mantendo esse patamar de profissionalismo. Quando se refere a esses aspectos ditos fóbicos, né, é só uma maneira da gente entender quando a gente fala homotransfobia. O que se refere a essa homotransfobia? Seria esses aspectos aversivos à identidade da Tiffany, seja antes ou depois da transição dela. Então ela cita no discurso dela muita questão da homofobia que ela passou, que ela teve que enfrentar durante a carreira dela, que muitas das vezes treinadores ou demais companheiros da equipe chegavam para ela e falavam que ela não ia ter futuro como jogador de vôlei antes da transição, porque ela era muito feminina na quadra, como ela mesma disse, as pessoas falavam que ela era muito viado jogando, então ela não ia ser incentivada, não ia ter como o clube contratar, porque não ia ser bem vista pelo clube, né? Então ela teve que primeiro enfrentar esse processo, não só dos clubes, como também das torcidas, né? Que em alguns casos acabavam também pegando no pé dela. Mas de modo geral ela conseguiu vencer isso, e aí posteriormente, quando ela faz a transição de gênero, ela passa agora a sofrer um outro processo que ela chama de transfobia para a gente, identifica como transfobia, né? E aí qual é o grande foco agora? Ela não pode competir entre as mulheres porque ela foi homem durante tanto tempo da vida dela e ela leva vantagem biológica sobre as mulheres. E aí, ou seja, ela tem o seu espaço de atuação e permanência negado pelo seu histórico pessoal. Ela também fala que esse processo na Europa foi menor do que é aqui no Brasil, que aqui no Brasil ela tem até mais receio de morar aqui, atuar aqui, do que quando ela atua no continente europeu. Segundo ela, o continente europeu apresenta pessoas mais evoluídas, é essa palavra que ela usa. Pessoas mais respeitosas, mais cordiais. Claro que uma ou outra pessoa olhava torto para ela, mas de modo geral ela acabava sendo mais respeitada lá do que aqui. Com relação ao uso dos vestiários,
durante o período da transição de gênero, ela disse que era indiferente, ela usava tanto o feminino quanto o masculino. Lembrando que nesse período ela estava atuando na Europa, e ela disse que lá ela se sentia confortável para isso. Aqui no Brasil ela disse que ela não se sentiria confortável justamente por uma questão de uma cultura de objetificação do corpo, então ela sentiria muito medo de sofrer algum atentado nos vestiários. E aí a gente traz uma grande problemática pela maneira como os vestiários são divididos, né? Divididos por sexo. Então você já afirma reforça esse espaço de gênero novamente, né? Porque se a gente for pensar, a maneira de se usar o vestiário é a mesma, tanto para homens quanto para as mulheres ou para qualquer outra pessoa que não esteja enquadrada no binarismo de gênero. Né, seja para as necessidades fisiológicas, seja para trocar de roupa, seja para tomar banho. Então, não teria a priori por que ter essa distinção de gênero. Né? E aí, justamente, acarreta em quais pessoas? Aquelas que não se identificam nesse modelo. Por exemplo, a Tiffany, que não podia usar esse espaço da maneira como ela queria, ou de outras desejáveis, justamente por ser uma pessoa trans, que não seguia a lógica da cis-heteronormatividade, que é, basicamente, o escopo do vestiário. É uma lógica cis-heteronormativa. Claro, aqui no Brasil ela vê de forma diferente, né? Ela, por conta da cultura da objetificação corporal, ela ressalta os receios que ela tem aqui, né? Hoje, como ela já fez toda a transição, ela está frequentando o banheiro feminino, o vestiário feminino. Mas seria interessante da gente pensar, agora não a Tiffany, mas as demais companheiras, como será que elas veem como é que elas interagem com a Tiffany? Ou será que a Tiffany se sente desconfortável de estar no vestiário com as outras mulheres por conta do que se pensa, né? Que às vezes tem até o senso comum de que a pessoa trans torna-se trans para poder frequentar o banheiro, né? Para ter acesso ao banheiro, para poder ver as outras mulheres, que também é um dos discursos que as pessoas acionam, né, para deslegitimar a presença, a vida física do trans ou da trans. E por último, a categoria de retorno e performance ao Brasil, ela fala sobre como o caso dela, primeiramente, ela vai falar sobre como o caso dela vem sendo retratado pela mídia brasileira, e ela se mostra muito decepcionada, porque o que está sendo passado às vezes são informações muito superficiais, que não estão se aprofundando no caso, e aí de fato corroboram com o senso comum de que ela levaria alguma vantagem só pelo histórico biológico dela, e ignoram todos os fatores do processo de transição que ela teve que passar e de manutenção da identidade trans dela hoje. Eu vou falar alguns aqui depois. Mas ao mesmo tempo que ela fala isso, ela também reconhece que esse fator de estar visível pela mídia seria benéfico, porque pelo menos as pessoas estão tendo acesso ao caso dela, ainda que de uma forma não muito adequada, mas a partir daí, do conhecimento do caso, veriam que é possível a participação de pessoas trans no esporte de alto rendimento, que também existem a possibilidade das pessoas trans participarem nesse campo, que é muito segregador, é muito excludente, né? E aí, com relação aos clubes que ela passou e o tratamento que ela recebeu nos clubes que ela atuou, ela disse que sempre foi positivo, que ninguém nunca destratou ela principalmente no continente europeu, já no patamar profissional. Quando ela ainda era amadora, ela teve que enfrentar um pouco daquilo que já foi falado, dela ser muito feminina e de que não iria evoluir no esporte. E com relação à torcida, ela diz que ela não se importa muito com a torcida, que ela não espera nada da torcida, a não ser a torcida adversária, estou falando, a não ser comentários que vão tentar desestabilizar ela do jogo, como já teve uma partida que chamaram ela pelo nome de registro, ou então que gritaram transexual. Ela diz que esses comentários não afetam ela, que ela tenta não se preocupar com isso, e que ela a preocupação dela é o rendimento dela na quadra. E aí a gente percebe que também existem, pela mídia e no senso comum, a veiculação de muitos discursos infundamentados ou pouco fundamentados, que tentam, de certa forma, deslegitimar a participação dela e não reconhecer todos os fatores aos quais ela tem que se submeter e tem que se submeter
para poder estar atuando na Superliga Feminina entre as mulheres. Só para destacar alguns pontos com relação à terapia hormonal. Ela faz a terapia hormonal desde 2014, ou seja, então desde 2014 ela está tomando bloqueador de testosterona e estrogênio e progesterona. Uma das consequências dessa reposição hormonal, primeiramente, aumenta o percentual de gordura do corpo e maior retenção de líquidos. Uma outra coisa que é bom a gente lembrar é que ela construiu o repertório motor dela sem seios. E aí, quando ela fez a mamoplastia e colocou a prótese, ela teve uma mudança no centro de gravidade e teve que readequar a sua maneira de jogar. Ou seja, é um novo corpo, muito diferente. As técnicas do vôlei feminino, embora sejam a mesma modalidade, as jogadas no feminino são outras. O tempo de duração do rally no feminino é maior do que no masculino. Então, em termos fisiológicos, a gente tem uma predominância do sistema aeróbio um pouquinho maior no vôlei feminino do que com relação ao vôlei masculino, o que reflete diretamente no corpo dela, porque ao final do jogo, ao final dos treinos, dos jogos, ela necessita, por exemplo, de 2 dias a mais de descanso do que as demais jogadoras. Uma outra coisa que também é bom falar é justamente o reflexo de toda essa reposição hormonal para além da retenção de líquido e do aumento do percentual de gordura. O corpo dela, biologicamente, não está programado. Eu não gosto de usar essa palavra porque parece que o corpo é uma máquina, mas é só para o entendimento, tá, gente? O corpo da Tiffany não está programado biologicamente para responder às altas doses de estrogênio e progesterona. E aí, quando a gente tem essa terapia de reposição hormonal, a gente tem, assim como qualquer substância que a gente ingere, a gente passa pelos efeitos colaterais. No caso das pessoas trans, a hormonoterapia, a hormonização, pode acarretar alguns prejuízos, tanto físicos, como enjoo, dor de cabeça, questão psicológica, depressão, né? Tem até um documento do Ministério da Saúde que faz o acompanhamento de pessoas trans pelo SUS, de 2015, que todas as pessoas que fazem o acompanhamento pelo SUS, todas as pessoas trans, elas apresentam não transtorno, mas alguma resposta no campo mental, psicológico, de depressão, ansiedade, justamente por conta desses hormônios que acabam o corpo ficando desregulado, né? Muitas das vezes pode sofrer uma embolia, que também é um risco a se pensar, né? A Tiffany, como está acompanhada por bons médicos, a gente acredita que as chances são mínimas, né? Mas é uma chance que existe, né? Imagina as pessoas que fazem essa reposição sem acompanhamento médico. Uma outra coisa também são alguns aspectos que o pessoal às vezes aciona para tentar falar que a Tiffany leva vantagem. É a questão da altura, ela é muito alta para jogar com as mulheres. Como já foi falado, ela tem 1,92 m. Mas se a gente fizer um levantamento da última Superliga, a gente tinha mais de 22 atletas com mais de 1,90 m. Ou seja, a questão da altura não sei se seria um grande fator aí. E a gente tem exemplos de outros atletas, mulheres cisgênero, com mais de 2 metros de altura. E aí a Tiffany, nesse panorama, ela perdeu comprovadamente força, resistência muscular, potência. Aí o pessoal vai falar que mas ela tem um pulmão muito grande, então ela respira muito mais ar do que as outras mulheres. Ela tem muito mais célula vermelha do que as outras mulheres, porque a formação dela foi a puberdade toda enquanto homem. Primeiro que não foi apresentado nenhum teste para ver se de fato isso é verídico. Um teste de VO2 máximo ninguém apresentou até agora, pelo menos a gente não teve acesso a esses dados públicos. Com relação à célula vermelha do sangue, também não foi apresentado nenhum resultado de teste dela falando fazendo um comparativo, se é maior ou se é menor. O que eu quero dizer com isso, gente? Que as pessoas às vezes inclusive jogadores da própria Superliga, estão se valendo de informações muito absolutas, né, dados brutos, que às vezes não foram esmiuçados, né? Então estão trabalhando de um panorama muito, a grosso modo,
e não estão se aprofundando aí nas especificidades de cada um desses aspectos que está sendo levantado. Ou seja, eu também não estou falando que ela não leva vantagem. Eu sou humilde o suficiente para reconhecer que eu não sei. E ninguém sabe. Ninguém sabe se ela leva vantagem ou se ela leva desvantagem. Justamente por quê? Porque os estudos estão se aprimorando agora, e a partir de agora é que a gente vai, a partir da participação de pessoas trans, é que a gente vai ter a gente vai ter de fato a comprovação se leva ou não vantagem. Então, temos que pesar os prós e contras. Ao mesmo tempo que ela leva uma vantagem em alguns aspectos, ela também leva desvantagem nos outros. E aí a gente tem que ver se de fato levaria um produto final a vantagem ou a desvantagem. Para finalizar, como possíveis reformulações ao campo esportivo, né, não só pelo caso da Tiffany, mas como os diversos outros casos que já foram citados, a gente percebe que o campo esportivo, o esporte como um todo, precisa passar por reformulações ou também ressignificações. O que seriam essas ressignificações? Novas maneiras de você categorizar. Primeiro de tudo, porque categorizar por gênero, masculino ou feminino, como a Juliana também falou, você tem entre os próprios naipes, masculino ou feminino, diferenças fisiológicas de cada atleta. Ou seja, vai ter sempre um atleta que é melhor que o outro. E vai ter sempre o atleta que é mais forte, vai ter sempre o atleta que é mais rápido, que pula mais alto, que ataca mais forte. Ou seja, você tem as diferenças do mesmo jeito. Será que não deveriam ser consideradas outras valências para fazer a divisão dos esportes? Por exemplo, dividir por força ou dividir por envergadura?